Maravilha. Chuva é bênção do Senhor. Amém? Sei que você acabou de se assentar, mas ao encontrar-se, coloque de pé. Juízes, capítulo de número 2, versículo de número 10, diz assim: E também toda aquela geração foi reunida aos seus pais, e outra geração após deles se levantou, que não conhecia o Senhor, e nem a obra que fizera a Israel. E também toda aquela geração foi reunida aos seus pais, e uma outra geração após deles se levantou, que não conhecia o Senhor, e nem a obra que fizera a Israel. Amém? Deus, esta é a tua palavra, ela foi lida, será ministrada aos nossos corações nessa noite de domingo, e a minha oração é para que através da tua palavra, teu Espírito Santo possa falar conosco aqui neste lugar, Pai. Eu quero, Senhor, nesse momento repreender tudo que o inimigo possa tentar fazer para tirar essa palavra do nosso coração, e oro, Deus, para que teu Espírito Santo semeie essa mensagem no nosso coração, como uma semente que cai em boa terra, que aquilo que eu não consegui falar, que teu Espírito Santo complete no coração dos irmãos, que nós possamos sair daqui nessa noite, tendo a certeza de que ouvimos o doce som da sua voz a falar conosco. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, meu irmão. Nós lemos um texto no período de Juízes. Para quem caminha com a gente aí há mais tempo, aqui na Atos, é um texto que eu sempre cito, que é pela importância espiritual que esse texto tem. Esse texto aponta para nós um momento difícil da história de Israel. Um momento onde, por 19 vezes, Israel vai abandonar os caminhos do Senhor, e quando Deus levanta um juiz, Israel retorna aos caminhos do Senhor. É um momento de altos e baixos na história de Israel. Esse momento foi um momento tão difícil para Israel, que quando chegou em Samuel, que é o último juiz, o povo procura Samuel já desesperado, que Samuel já estava velho e ele iria morrer, e o povo temia a morte de Samuel acontecer a mesma coisa que aconteceu as outras vezes. O povo se afastar da presença do Senhor, edificar postes ídolos e Deus os abandonar mais uma vez. Temendo isso, o povo de Israel procura Samuel e diz: precisamos de um rei. E Deus fala: olha, não tem, o rei ainda não está preparado. E ele: não, nós queremos um rei porque Samuel vai morrer e vai acontecer a mesma coisa. E esse é o motivo que Samuel vai forçar um rei, né? Junto com Israel, um rei fora de época. É justamente porque o povo já estava nesse desespero, nesses altos e baixos. Nós percebemos em Juízes as gerações se transformando. Assim como as gerações do nosso tempo também, elas vão se transformando. Quando nós olhamos para um passado não tão distante, para os irmãos que caminham na fé aí há um pouco mais de tempo, hoje eu olho para os anos 2000, por exemplo, né, ali final da década de 90, início dos anos 2000, e eu consigo perceber nitidamente um avivamento de Deus naquele período, um derramar sobrenatural do Espírito Santo, com algumas coisas ainda em especiais, assim, algumas cidades especialmente foram muito tocadas pelo Senhor, e entre elas Belo Horizonte, né, mesmo, capital mineira mesmo, se tornou celeiro dos maiores cantores gospel do final dos anos 2000, do início dos anos 2000, final da década de 90, quase todos os cantores gospels aí que nós conhecemos desse período vêm de BH, né? Antônio Cirilo, David Keelan, Nívia Soares, Diante do Trono, né? Clamor pelas Nações, essa turma toda ou é de Belo Horizonte, ou como o Fernandinho, passou por Belo Horizonte antes de ser lançado. Eu sei que tem algumas irmãs aqui na igreja que gostam muito da Viviane Martinelli, né?
E até a Viviane Martinelli morava em Belo Horizonte nesse período. Então, para mim, sempre foi um sinônimo de avivamento, aquilo que nós experimentamos no início dos anos 2000, final da década de 90. Nós vivemos uma geração muito voltada ao louvor e à adoração. Não sei se você teve a oportunidade de participar, por exemplo, mas por ter morado em BH também eu vivi isso, em cultos de jovens com o pastor David Keelan ministrando, e era só louvor. Você pode achar um exagero, hoje talvez seria até uma forçação de barra, mas nós vimos um sobrenatural, por exemplo, com aquela música Poderoso Deus, e às vezes assim, ministrações de 3 a 4 horas, ininterruptas, só dentro dessa canção. E não era forçação de barra, não era carnalidade, era ação, era manifestação do Espírito Santo. Então nós vivemos uma geração, essa geração que veio aí dos anos 2000, ela de fato foi uma geração muito abençoada. E isso nos faz olhar para as próximas gerações. E hoje é ceia do Senhor, e eu gostaria de junto com você olhar e orar, que nós começássemos a orar pela nossa geração, pela próxima geração. Porque por mais que essa mensagem coloque para nós algo que provavelmente vai acontecer, o Espírito Santo, ele dá a cada um de nós a oportunidade de mudança. E a ceia é sempre uma oportunidade de mudança. Talvez você saiu de sua casa, você veio participar da mesa do Senhor, e algumas expectativas precisam estar presentes aí no seu coração. Como a expectativa de sempre viver aquilo que é novo de Deus para a sua vida. Eu não sei se você está frio, eu não sei se você está fraco, não sei se você está decepcionado com alguma coisa, não sei se algum homem pisou na bola com você, mas eu sei que o Espírito Santo de Deus, mais uma vez, em mais uma ceia, ele te dá a oportunidade sempre de recomeçar, de se levantar para Deus. Talvez você não ora há muito tempo, talvez você não jejua há muito tempo, talvez a Bíblia não faz parte do seu dia a dia há muito tempo, mas a partir de hoje ela pode voltar a fazer, se você decidir não aceitar o que uma futura geração pode impor sobre os nossos ombros. Quando Jesus, junto com seus discípulos, visitou o templo, e ele disse que seria capaz de derrubar aquele templo em 3 dias, os discípulos entenderam que aquilo queria dizer a respeito do final dos tempos, e quando eles estavam em particular, eles chamaram Jesus em Mateus 24, falaram assim: Senhor, dize-nos, quando sucederão essas coisas? E Jesus começa o discurso de 3 capítulos, Mateus 24, 25 e 26, que é chamado de o sermão profético de dores. Nesse sermão, Jesus faz alguns alertas, como por exemplo, orar para que a sua vinda não seja no inverno, porque geralmente num dia de inverno, num dia de frio, num dia chuvoso, nós não colocaríamos Deus em primeiro lugar e escolheríamos ficar em casa. Ele nos alerta, por exemplo, sobre será que encontraríamos fé sobre a terra quando Ele voltasse, não é? Ele chega a afirmar no sermão profético de dores que a fé de muitos se esfriaria. E parece que nós vivemos um grande paradoxo quando se aproxima a vinda do Senhor. Nós vivemos um grande paradoxo quando se aproxima a vinda do Senhor. Porque ao mesmo tempo que nós temos a certeza de que viveremos uma frieza espiritual muito grande, um avivamento também nos está proposto, um derramar do Espírito sobre toda a carne, como jamais houve sobre a face da terra, também está proposto. Então vivemos sim um paradoxo, e cabe a nós agora escolher ou optar, se vamos caminhar dentro da frieza espiritual prometida por Jesus em Mateus 24, ou se vamos caminhar dentro do avivamento, que o Senhor também disse que seria derramado sobre toda a carne. Quem faz essa escolha, quem assume essa postura, sou eu. Quem assume essa postura é você. Você pode mergulhar na frieza espiritual, ou você pode desfrutar do melhor que Deus tem derramado da graça sobre a sua igreja nos tempos atuais. Para falarmos sobre isso, eu gostaria de exemplificar aqui através dessa mensagem, através dessas 3 cadeiras. Esse é um exemplo que não veio de mim mesmo, né?
aquele escritor do livro, que me fugiu o nome aqui agora, A Oração de Jabes, o autor do livro lá, ele esteve no Brasil em 1989, e essa ilustração das 3 cadeiras aí é retirada dele, foi uma ideia dele, que eu acho que exemplifica bastante para nós quando nós vamos falar a respeito de gerações. E quando nós estivermos falando aqui de gerações, eu preciso que você assuma uma postura. Aqui, por exemplo, no texto que nós lemos de Juízes, capítulo 2, versículo 10, nós temos o exemplo de 3 gerações mencionadas nesse texto. Nós temos o exemplo da primeira geração, que é a geração de Josué. A geração de Josué, diz o texto que nós lemos, foi uma geração que viu os feitos de Deus, as maravilhas de Deus acontecendo sobre Israel. Josué foi um homem que atravessou o Mar Vermelho em terra seca, a pé enxuto, e viu o Mar Vermelho se fechar e matar todo o exército de Faraó afogado. Josué viu as 10 pragas no Egito, não atingia nenhuma das famílias judias presas no Egito naquele tempo. Josué viu o maná cair do céu, Josué viu carne cair do céu, Josué viu a roupa de seus filhos e os sapatos de seus filhos crescerem junto com eles, enquanto eles caminhavam no deserto. Josué viu coluna de fogo, Josué viu a nuvem que protegia do sol, Josué cruzou o deserto de 40 anos, só ele e Calebe passaram por essa experiência e chegaram a conquistar a terra prometida. Josué era alguém que sentava na cadeira, que nós vamos chamar aqui a cadeira do compromisso. Homens que viram Deus, que testemunharam Deus, e que por esse fato, por esse simples fato, não precisava de mais nada. Por quê? Porque o fato de ter visto Deus já era suficiente para que ele tivesse um compromisso com o Senhor. Nós já entendemos e já vamos partir do princípio que você precisa sentar nessa cadeira no dia da ceia. Deus espera que você seja alguém que veja os feitos dele sobre a sua vida. Deus espera que você seja alguém que Ele te use ao longo da sua obra, a proclamação do seu reino, aquilo que é necessário fazer na obra. Essa é a cadeira que todo cristão, que todos nós que servimos a Deus, precisamos nos assentar nela. Essa é a cadeira da primeira geração. Essa segunda cadeira aqui, ela é a cadeira que nós chamamos de mediocridade. Você sabe qual é o significado da palavra mediocridade? É a pessoa que está na média, né? Quando nós falamos que é uma pessoa medíocre, geralmente no nosso vocabulário comum, no nosso português comum, nós estamos diminuindo alguém, colocando ele abaixo de 0. Mas na verdade a palavra medíocre quer dizer na média. Quem que se assenta nessa cadeira? A segunda geração que nós lemos no texto, a geração dos filhos de Josué. Os filhos de Josué não oram, porque eles têm o papai. Eles podem pedir o papai para orar por eles, eles não precisam orar. Eles estão apegados à geração passada. Eles sabem que o papai era alguém de oração, então eu não preciso orar, mas eu estou muito perto. É a geração que nós falamos em Minas, né? Não fede nem cheira. É a geração que a Lívia citou aqui quinta-feira, é a geração morna. É a geração que tem um pé lá e um pé cá. É a geração que está em cima do muro, que não toma uma decisão. Ela viu que nos anos 2000 Deus fez grandes coisas. O papai é de oração, a mamãe é de oração, mas eu não preciso me apegar a nada. Eu não estou no mundo, eu não me desviei, eu não estou mergulhado no pecado, eu não estou afogado naquilo que desagrada a Deus, eu estou na igreja, eu venho na igreja, só que eu não tenho experiência nenhuma. Meu pai viu Deus agindo, eu não. Minha mãe viu Deus trabalhando, eu não. A geração passada viu os feitos de Deus, eu não senti nada. Eu vejo os irmãos dos anos 2000 orando em línguas, mas eu tenho até dúvidas relacionadas a esse negócio. Eu entendo que o mover da adoração nos anos 2000 foi uma bênção, mas o de hoje eu critico. É a geração que não sabe, é a geração que não decide, é a geração que não assume uma postura, é a geração que vem para a igreja porque a esposa vem para a igreja. A esposa viu os feitos de Deus, eu não, eu venho aqui para agradá-la. É a geração do filho que vem para a igreja por causa do pai, porque ele é obrigado. Porque se deixasse por conta dele, ele ficava em casa, ele não conheceu a Deus ainda. A geração medíocre é a geração sem experiência com Deus, é a geração que não viu o manifestar do Senhor.
É a geração que ainda não viu os grandes feitos de Deus sobre a sua vida. Essa geração nós vamos chamar de geração medíocre. É a geração dos filhos de Josué. O versículo 10 ainda aponta uma terceira geração, que nós vamos chamar de a geração da crise. Se assenta nessa cadeira os que têm crise. Quem se assenta nessa cadeira? Os netos. O vovô era um homem de Deus. O papai era meia boca. Eu não sou nada. A terceira geração levanta postes ídolos. A terceira geração não está nem apegada a alguém que tinha experiência. A terceira geração é idólatra. Ela deixa de adorar a Deus e começa a adorar a Balaíns. É o oposto da fé em Deus, né? O oposto da fé em Deus não é o ateísmo, não é a incredulidade. O oposto da fé não é a incredulidade. Biblicamente falando, o oposto da fé é a idolatria. Todas as vezes que Israel se distanciou do Senhor, o que que eles praticaram? Eles praticaram a idolatria. Fala para a pessoa que está do seu lado aí, o oposto da fé em Deus é a idolatria. O oposto da fé em Deus é a idolatria. Senta nessa cadeira aqui, a geração idólatra. Mas eu quero te dar mais alguns exemplos bíblicos a respeito dessas cadeiras. Quando nós pegamos, por exemplo, Abraão, em qual cadeira Abraão senta? Cadeira do compromisso. Isso é sem dúvida. Quando olhamos para Abraão, pensamos, Abraão vai sentar na cadeira do compromisso, é o nosso pai da fé. É quem escutou audivelmente a voz de Deus, é quem viu Deus enquanto contava as estrelas. A Bíblia diz que Deus conversava com Abraão como quem conversa com um amigo. O nível de intimidade é tão grande entre Deus e Abraão, que aquilo foi considerado um gesto, um ato de amizade, porque era puro aquilo que Deus tinha com Abraão. Abraão, que assenta na cadeira do compromisso, ele tem o seguinte pensamento: quem se assenta nessa cadeira do compromisso pensa assim, primeiro Deus e depois eu. Diga comigo, primeiro Deus e depois eu. Quem se assenta na cadeira do compromisso pensa, não é um lema político, Deus está acima de todas as coisas, né? Deus acima de todos, Brasil acima de tudo. Ele não tirou isso de um lugar da cabeça dele, ele tirou isso de algum lugar. Quem se assenta na cadeira do compromisso pensa, primeiro Deus, depois eu. Primeiro Deus. Deus chega para Abraão e fala assim, me dá seu filho. Primeiro Deus. Eu não queria te dar o meu filho, mas primeiro é Deus. Primeiro Deus, depois eu. O filho de Abraão, Isaque, se assenta onde? Na cadeira da mediocridade. Quem foi Isaque? Ninguém. Na história patriarcal, de Gênesis 12 até Gênesis 50, que conta a história patriarcal, ele é quem ocupa a menor quantidade de capítulos. Com exceção daquele negócio da namorada com a Rebeca, dela ver os camelos, não tem experiências em Isaque. Sabe como que Isaque ficou conhecido pela teologia? Filho de um grande homem, pai de um grande filho. Mas ele mesmo, nada. Sabia que Deus havia chamado o pai, e olha que Deus fez grandes coisas na vida de Isaque também, mas ele é o que experimenta menos, ele fez apenas o seu papel. Sabe quem se assenta na cadeira de Isaque pensa? Sabe como que essa pessoa pensa? Primeiro eu e depois Deus. Quem se assenta no compromisso? Primeiro Deus, depois eu. Quem se assenta na mediocridade? Primeiro eu, depois Deus. Eu vou fazer para mim, o tempo que sobrar é para Deus. Se der tempo, eu vou à igreja. Se sobrar, eu oferto. Se eu puder fazer para a igreja, eu ajudo com alguma coisa, eu faço alguma coisa. Se não der, se o meu tempo for sobrecarregado demais, primeiro eu. Primeiro a minha casa, primeiro a minha família e depois Deus. Esse é o pensamento, eu diria, da nossa geração atual. Hoje, nos nossos dias, muitas pessoas que nos rodeiam estão dessa forma.
Elas pensam primeiro em si mesmas. A igreja, não digo a Igreja Batista Nacional Atos, a igreja, o reino de Deus, ela ficou para segundo plano. Nós estamos muito mais preocupados com os nossos problemas do que com a proclamação do reino de Deus. Se preocupar com o reino de Deus, eu não quero que você se preocupe se a igreja pagou o aluguel ou não, se a conta de luz da igreja está cara ou não, não é isso. Quando eu falo preocupações relacionadas à igreja, eu digo preocupações relacionadas à propagação do evangelho, à assistência ao necessitado, ao cuidado, à visita aos enfermos, à ajuda a quem precisa, ao amparo em quem está desamparado, ao ombro de amigo a quem precisa, à comunhão, ao fortalecimento. Essa preocupação. Hoje nós pensamos primeiro nós, e se sobrar tempo, eu sirvo a Deus. Eu tenho muito medo dessa nossa geração que pensa assim. Porque nós estamos colocando à frente do nosso Deus tudo aquilo que nos beneficia, que gira em torno de nós. Não importa a minha fé, se eu estou indo para um lugar que vou ganhar muito dinheiro, a minha fé fica em segundo plano. Eu conheço muitas pessoas que mudaram de estado, ou se mudaram de cidade, e às vezes antes da mudança, serviam a Deus com uma intensidade muito grande, mas quando mudaram de local, esfriaram a sua fé, não conseguiram mais servir a Deus como antes, e aí o diabo ainda vem assim com uma bebidinha alcoólica, com um negóciozinho, uma festinha, principalmente aqui em Lagoa da Prata, que é uma cidade muito festeira, né? Nosso auge aqui são os bares, né? São as festinhas, são os encontros, são os points, né? E aí a pessoa não consegue mais servir a Deus dentro daquela intensidade. Eu temo muito porque nós somos essa geração que às vezes não conseguimos nos adaptar, não conseguimos fazer o que precisamos fazer, porque tomamos decisões erradas. Então eu conheci muitas pessoas que vivem isso, que viveram isso. Talvez não deveriam ter mudado de cidade. Talvez você não deveria ir embora. Talvez mudar não é a solução para você. Ir para outra cidade pensando em dinheiro pode acabar com a sua fé. Talvez seria melhor ficar. Seria mais ou menos o pensamento de Ló quando foi para Sodoma e Gomorra. Por que Ló foi para Sodoma e Gomorra mesmo? A campina era verde, o lugar era bonito. Ele tomou uma decisão que seria bom para ele. Meu tio que se lasque e fique no deserto. Eu vou pegar a campina verde para mim. Eu imagino Ló na hora que ele recebeu a notícia que aquela campina verde seria destruída por um anjo. Talvez ele pensou assim, meu Deus, por que eu não fiquei no deserto? Se eu tivesse ficado no deserto, eu estava com Abraão até hoje, o que será de nós? Aquilo trouxe consequências terríveis para Ló. Terríveis. Primeiro que ele perdeu sua mulher, ela virou uma estátua de sal. Ele não arrumou outra, ela devia ser uma mulher boa, que errou num determinado momento, mas ele não arrumou outra, então, perdeu a esposa, virou uma estátua de sal. Enganado, né? Embriagado pelas filhas, teve filho com as suas próprias filhas. Nasceu uma geração amaldiçoada por causa desse ato, por causa desse gesto. Porque um dia ele olhou para a campina verde, olhando apenas o seu futuro. Eu não digo que você não tenha que ir embora. Isso nem estava no meu cronograma aqui para falar. Talvez Deus vai te direcionar para outra cidade, e eu espero que não. Mas se ele fizer isso, que seja por Deus, porque se você for por uma decisão própria, já deu errado. A nossa geração medíocre pensa, primeiro eu, depois Deus. Deus está indo com você para essa faculdade, porque se Ele não for com você para essa faculdade, sua fé vai se esvairir. Você pode ir para a faculdade, mas sentado nessa cadeira aqui. Se você estiver aqui e pensar assim, primeiro Deus, depois eu, as coisas se encaminham. Nenhuma mudança é fácil, irmãos. Mudar de cidade não é fácil. Eu já mudei, né? 4 vezes. Mudar de casa não é fácil, mudei muitas vezes, principalmente em Bom Despacho, mudei lá muitas vezes, mudei de cidade, mudança não é fácil, mudar de igreja não é fácil, até que a gente se encaixa, né? Não é um processo fácil, requer perseverança,
requer paciência, requer a ação do Espírito Santo em estar direcionando você para poder fazer isso. Nenhuma mudança é fácil. Eu vou pegar um exemplo talvez mais próximo hoje, que seria o exemplo da Lívia e do Tiago, que vieram de BH. De vez em quando os irmãos soltam assim um verde para mim, assim, do tempo que eles ficaram aqui, como foi difícil. Entre 9 meses, 9 meses a 1 ano. Vai numa igreja, não dá, vai noutra, não dá, vai num lugar, não dá, vai em Belo Horizonte, saudade da família, não fica aqui, não fica lá, não faz. E os irmãos eram ativos em Belo Horizonte também, talvez mais ativos do que são hoje aqui com o louvor. E de repente uma mudança do nada. Não é fácil. Se nós não estivermos sentados nessa cadeira aqui, primeiro Deus, depois eu, não vai dar certo. O Isaac sentou nessa cadeira. É a nossa cadeira, é a cadeira da mediocridade, que me faz preocupar com a próxima cadeira, com a próxima geração. A geração da crise. A terceira geração é crise. Nós estamos falando da família de Abraão, né? Quem senta nessa cadeira? Jacó, /pilantra, /aproveitador, /traiçoeiro, /enganou o próprio pai, /abandonou a própria mãe. Jacó era um homem tão gente boa que o irmão dele jurou ele de morte na hora que ele foi embora. Você vai, mas eu te mato. Tão bacana que o Jacó era. Tentou enganar o tio. A geração que senta na cadeira de Jacó, sabe como é que ela pensa? Primeiro eu, depois eu de novo, e depois eu de novo. Essa é a geração do Jacó. Não importa o que o meu pai pensa, a primogenitura é minha, eu quero ela. Não importa, eu sou o queridinho da mamãe. Não importa, eu tenho que casar com a filha mais bonita. Não importa, eu passar meu irmão para trás. Eu penso em primeiro eu e depois eu. E olha que entre nós já temos pessoas dessa geração que não sabem nem o que é uma experiência espiritual mais, porque ela está lá na geração passada, antepassada. Nós não temos ninguém para nos apoiar, nós não temos a quem pedir para orar, nós não sabemos o que é isso, porque a nossa geração aqui, o nosso pai Isaac não nos ensinou, e nós estamos em crise. Mais um exemplo bíblico, antes da gente caminhar, vamos pegar Davi. Davi senta na cadeira do compromisso, e aqui tem uma observação importante: para sentar na cadeira do compromisso, você não tem que ser perfeito. Porque Davi senta na cadeira do compromisso e ele é /adúltero, /covarde, /mentiroso. Só que ele conseguiu algo na Bíblia, não é nem no Antigo Testamento, que precisa ser o nosso objetivo, né? Ser chamado segundo o coração de Deus. Para mim não há honraria bíblica mais bela do que essa. E olha que há muitas, né? Você tem Moisés, o mais manso, Salomão, o mais sábio, Davi, o segundo coração, Abraão, o amigo, Davi, o segundo coração de Deus. Davi tem um segredo para ser segundo o coração de Deus: comete um pecado apenas uma vez, foi covarde uma vez, se arrependeu, mandou matar um inocente uma vez, se arrependeu. Sentar na cadeira do compromisso é conseguir ter um coração arrependido. Precisou de uma vez o profeta chegar e falar assim: esse homem é o Senhor. Se o Davi sentasse na cadeira da crise, ele ia falar assim: quem é você, rapaz? Sou o rei de Israel? Como é que você fala assim com o rei de Israel? Soldado, mata esse profeta, que você não tenha contado isso para ninguém, senão quem souber morre também. Se o Davi sentasse na cadeira da mediocridade, Natan chegasse e falasse assim: o senhor é esse homem. Senta aqui, Natan, você não quer um cargo político, um baú de ouro, uma propina? Fica calado, fica na sua. Vou calar aqui o seu bico. Quanto que você quer para você ficar calado e não falar isso para ninguém? Mas o Davi senta na cadeira do compromisso. É por sentar na cadeira do compromisso que o que ele faz? Contra ti somente pequei, Senhor, e fiz o que é mal diante dos seus olhos. Arrependimento. A cadeira do compromisso: primeiro Deus, depois eu.
Em outras palavras, no Salmo 51, para mim é o salmo que eu mais gosto entre eles. A oração de Davi, parafraseando, ele diz mais ou menos assim: arranca-me a coroa, tira-me do trono, faça eu perder tudo o que eu conquistei até aqui, só não me lances fora da tua presença. Primeiro Deus, depois eu. Se o Senhor não tirar de mim a sua presença, isso já é suficiente. Eu acho que o Davi pede isso porque ele tinha um exemplo de alguém que perdeu a unção. Ele viu um rei sem unção. Eu imagino o coração de Davi, não era um coração zombador, era um coração de pena, de ajuda. Ao tanger a harpa, para que o espírito demoníaco saísse da vida de Saul. Quando ele ia tocar essa harpa, ele não ia tocar essa harpa com soberba assim, deixa eu ir lá, porque esse rei endemoniado precisa de mim para libertar. Ele não ia assim. Ele ia na tentativa de ajudar o rei. Porque para ele, primeiro Deus, depois eu. Alguém chega para Davi e fala: mata Saul, aproveita a oportunidade agora. Ai de mim de tocar no ungido do Senhor, porque primeiro Deus e depois eu. Por isso que Davi senta na cadeira do compromisso. O filho de Davi, Salomão, senta na cadeira da mediocridade. É a cadeira que quem tem experiências é o papai. E olha que Deus até apareceu para Salomão e deu a ele a oportunidade de fazer um pedido em sonho, e ele pediu de maneira correta. Mas o sentar na cadeira da mediocridade, o ser a segunda geração, o estar na segunda geração, traz um problema muito grande. Traz um problema de falta de identidade, de não saber o compromisso que ele tem que ter com Deus. Na lei, Deus pediu 3 coisas aos governantes de Israel, né? Não ajuntem tesouros, cavalos e nem mulheres. São os 3 pedidos de Deus para que o rei de Israel não acumulasse tesouro, cavalo e mulher. O que o Salomão faz? Acumula os 3. O maior exército de Israel, embora batalhou pouco, é o de Salomão. Ele teve incontáveis cavalos, dinheiro. Os reis vinham de todas as partes do mundo e traziam dinheiro para Salomão, para ouvir de sua sabedoria. Há uma linha de história da maçonaria que diz o seguinte: quando Salomão morre, ele tinha tanto dinheiro que ele não queria deixar tudo para o seu filho. Aí ele nomeia cavaleiros templários para guardar esse dinheiro. Esses cavaleiros templários, com o tempo, eles se corromperam, eles se contaminaram e formaram um grupo que hoje é a maçonaria. Existe uma linha maçônica que acredita que esse dinheiro do Salomão sustenta a maçonaria até os dias atuais. Só para você ter ideia da quantidade de dinheiro que era. Incontável, incomensurável. Ele não deixou 10% para o filho dele, o resto ele guardou escondido. Ou ficou com a maçonaria ou se perdeu numa parte da história, está enterrado aí, e o Indiana Jones está caçando até hoje, né? Mas há uma linha que pensa desse jeito. Ele acumulou as 3 coisas que não podia. A terceira delas, mulheres. Oficialmente ele teve 1000. E é quase que uma conta de índio. Sabe como é que é a conta de índio? O cara pergunta, o capitão pergunta para o soldado assim: quantos índios vêm? Aí o soldado fala assim: 1002. Só 1002? 2 na frente e uns 1000 atrás. Não dá para saber quantos não, é uns 1000, né? Ele tinha 1000 mulheres. Isso aí uma hora ia dar errado. Um belo dia o Salomão foi lá e dormiu com a 217. A noite foi maravilhosa. Foi uma bênção, fogo puro essa noite. De manhã, na hora do café da manhã, a mulher está triste, cabisbaixa. E atenção, homens, quando a noite é boa e no café da manhã ela está triste, e vem bomba. O Salomão pergunta: o que foi, meu bem? Ontem foi tão bom, você estava tão alegre. Na verdade eu estou triste porque o templo do Deus que o meu pai serve está destruído e eu precisava fazer uma reforma. Porque o Salomão não casou só com mulheres judias.
Salomão, ele ia contra um reino. Chegava lá, tinha uma mocinha bonitinha, que era filha do rei, ele casava com ela, fazia uma aliança e acabava com a guerra. Outra estratégia era casar com moças pobres, né? Ele ia na periferia de Israel, lá tinha um pai pobre, com a filha novinha, ele casava com ela, tirava da pobreza, ela virava família real, era sustentada agora também pelo governo. E ele fez isso também para ter alianças. Ele casou com 1000 mulheres, e entre as mulheres tinha mulheres gentias. Aí uma das mulheres gentias fala, queria reformar, só que não tem jeito. O Salomão foi lá, assinou um cheque e entregou para ela. Que vantagem acha você não esnoba isso com ninguém? Ela passou no quarto das rainhas balançando o cheque. Olha o que eu consegui essa noite, vou reformar o templo pagão do meu pai. Na outra semana ele dormiu com a 355. Ela viu que a 217 conseguiu, fez a mesma coisa. Uma hora ele dormiu com a 785, ela falou assim, o templo do Deus que o meu pai adora é muito longe, eu queria construir ele aqui em Israel. Sabe o que Salomão começou a fazer? A edificar templos a deuses estranhos em Jerusalém. Informação triste no período de Salomão, o medíocre. Nunca se construiu tantos templos a deuses pagãos em Israel quanto no reinado de Salomão. Quando Salomão morreu, haviam milhares de templos pagãos construídos em Israel. É a geração que não sabe o que faz. É a geração que pensa que pode casar com o ímpio. Você sabe que pela Ormiban, que é a ordem de pastores da Convenção Batista, existem casamentos que eu não posso fazer, né? Eu não posso fazer um casamento homoafetivo, e eu não posso fazer um casamento em julgo desigual. Eu não posso casar um crente batizado com um não batizado, porque é julgo desigual. A nossa geração não liga para isso mais. A nossa geração está caçando namorada no mundo. A nossa geração não está esperando em Deus, não está sabendo evangelizar. Nós temos que tomar cuidado. Eu sou pai de menina, oro para Jesus voltar antes. Senhor, agora Jesus tem que voltar, irmãos. Na minha vez, Jesus tem que voltar. Eu não vou passar por isso. Eu, Tarcísio ali, né? Vamos orar para Jesus voltar, Tarcísio. A gente não vive esse negócio. Não vai viver isso não. Jesus vai voltar antes, né? Irmãos, eu sou pai de menina. Eu tenho que estar preocupado com isso. Eu não quero que a Gabriele vai caçar no mundo o marido dela. Eu quero que ela espere em Deus. Eu quero que ela creia no Senhor. Você que tem filho homem, você quer que ele espere em Deus. E aparece. Eu lembro do Rian esperando em Deus, porque o Rian chegou bem novinho, né? Aí um dia o Rian chegou para mim e falou assim, pastor, conheci uma menina lá na escola. Eu, ai meu Deus do céu, vem o Rian com a menina que não é crente. Não, pastor, ela é crente, Assembleia de Deus, da Saiona, do Coque, a mãe dela, ela é do Coque, o pai dela é obreiro. Quando o Rian estava perto de casar, um monte de gente chegava para mim e falava assim, o Rian vai para a Assembleia de Deus, pastor. E eu repreendi, falava assim, misericórdia, está amarrado, o Rian não vai não. Tem que saber esperar. Não dá para ter julgo desigual. Pastor, eu já estou em julgo desigual, então ora por um milagre agora, para Deus tocar esse coração, porque eu sei que tem amor. Você não tem que largar também agora, você vai ter que aguentar essa barra aí, você vai ter que dobrar os seus joelhos, você vai ter que clamar, você vai ter que crer que o Espírito Santo transforma coração de pedra em coração de carne, e Ele faz, e eu já vi muita gente converter assim. Eu lembro de uma irmã lá em Pará de Minas, a Luciane, ela já com uma certa idade e aguardando, o Tiago falou para me parar de citar nomes aqui em cima, eu tenho que parar mesmo, o negócio está gravando ali, né? E a Márcia conhece a menina também. E ela esperou e nada, e não aparecia ninguém, nada. Um belo dia ela conheceu um rapaz da farmácia. E não é que e todo mundo da igreja criticou ela, inclusive eu. Que é isso, menina bonita de Deus, arrumou um cara, não é crente. Quando pensa que não, o menino foi na frente e aceitou Jesus. Quando pensa que não, ele estava envolvido. Eu vi o esposo dela ser tesoureiro na igreja do pastor Júnior, lá de Bom Dispa, foi tesoureiro dele.
Então Deus converte, então agora você vai crer no milagre, mas aqui, não busca por julgo desigual. Foi o que o medíocre do Salomão fez. E Salomão, eu aprendo que importa não é como começa, importa é como termina. O que adianta Deus ter dado para ele em sonho uma rica oportunidade e ele julgar isso? Eu costumo dizer, isso é uma frase minha mesmo, que o homem mais sábio da história cometeu a atitude mais burra que um homem pode cometer: se afastar dos caminhos do Senhor. E o Roboão, filho dele? Crise. Acabou com o dinheiro do pai, pelo menos com aquilo que ele deixou. Dividiu o reino de Israel. Ele foi um camarada tão bacana que 10 das 12 tribos de Israel ficou contra ele. Foram com Jeroboão, seu primo, e não ficaram do lado de Roboão, filho de Salomão. De tão bacana, todo mundo gostava tanto dele que 10 tribos, não é nem 10 tribos, são 10 tribos e meia, que é metade da tribo de Manassés, e a outra metade de Manassés com os judeus, fica no reino do sul. Crise. O pai era o avô era segundo o coração de Deus, mas isso passou, virou crise. O que eu aprendo com isso, meu irmão? Nós estamos precisando urgentemente sentar na cadeira do compromisso. Hoje é noite de ceia, mais do que nunca é dia de firmarmos um compromisso. É dia de pensarmos, primeiro Deus e depois eu. Talvez você está pensando aqui na crise, só eu, vai virar crise. Se você está olhando só para os seus próprios problemas, é por isso que a sua fé está abalada. É por isso que você não consegue firmar. É por isso que você não consegue romper. É por isso que a caminhada está difícil. Porque você está pensando só nas coisas concernentes a você mesmo. Nós mais do que nunca estamos precisando sentar na cadeira do compromisso, consertar os nossos erros, saber o que nós queremos diante de Deus, parar de culpar as pessoas que estão à nossa volta, entender que o nosso compromisso com Deus só depende de nós mesmos. É você que tem que assumir uma postura, é você que tem que assumir uma posição cristã. Nós não fomos chamados para um cristianismo de fachada, nós fomos chamados para um cristianismo verdadeiro. E só vive os verdadeiros sinais, as verdadeiras maravilhas de Deus, aqueles que firmam com seu Deus um compromisso. É noite disso, é ceia do Senhor. Daqui a pouco nós vamos servir você. E ao participar deste pão, ao participar do vinho, você não pode só passar a régua em alguma coisa. Nós estamos aqui firmando compromisso eterno com o Senhor. Porque nós sabemos que já valeu a pena. Pastor, por que eu vou ter compromisso com Deus? Eu poderia te dar 1 milhão de motivos, mas vou te dar só os mais importantes. O seu nome está escrito no livro da vida. Ele derramou o sangue dele por você. Em cima daquela cruz foi no seu lugar. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e ele ressuscitou para que você hoje tivesse vida e vida com abundância na presença dele. Há muitos outros motivos, mas fique com esses 3 aí, porque na verdade o Evangelho espera de nós compromisso. Ah, pastor, mas eu caminhei com uma pessoa que sentou na cadeira da mediocridade. Eu quero saber a cadeira que você vai se sentar. Eu não posso culpar o Roboão, eu não posso culpar o Salomão. Está na hora de eu assumir a minha posição. E entre os exemplos que eu citei aqui, nós temos homens que assumiram essa posição. Nós temos homens, e esse último que eu citei fez isso. Salomão saiu da cadeira da mediocridade para a cadeira do compromisso. Sua história de vida se resume nos seus escritos. Ele escreveu primeiro Cantares, fácil identificar, é um jovem apaixonado por uma de suas mulheres, no fulgor da idade, né? A chama está acesa, parece que o livro fala de sexo o tempo todo. O homem está no vigor da saúde, jovem. Durante a sua vida, escreveu Provérbios. No final de sua vida, Eclesiastes. Salomão chega no final de sua vida e entende de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Você já leu o capítulo de número 12?
O que importa para o homem é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. O que passar disso é vaidade. Salomão, no final de sua vida, saiu da cadeira da mediocridade e se assentou na cadeira do compromisso. Não foi para o inferno, não. Fez a vida toda errada, mas no final reconheceu que o que valia a pena era temer a Deus e guardar os seus mandamentos, coisa que para aprender isso ele não fez. Entre os exemplos que eu citei, nós temos o Jacó, que sentou na cadeira da crise. Mas um dia chegou em Betel, outro dia chegou em Peniel, e eu gosto dos lugares da Bíblia. Em Betel, com a cabeça sobre um travesseiro de pedra, Jacó tem um sonho, aonde havia uma escada, e anjos subiam e desciam. Ele entende que Deus estava ali. O lugar chamava Luz, a cidade chamava Luz. Ele ergue um altar e fala: a partir de hoje é Betel, a casa de Deus, porque aqui hoje eu vi Deus. Em Betel, Jacó faz um compromisso com Deus: se eu for e o Senhor me abençoar e eu voltar, o Senhor vai ser o meu Deus e eu te entrego o dízimo de tudo. É o voto de Jacó, na cidade, no altar de Betel. Ele vai, Deus o abençoa, ele volta. Quando ele volta, por onde ele passa? Por Peniel. Esaú, que o havia jurado de morte, vem contra ele, e Jacó ali está com medo, porque ele sabia que o irmão iria matá-lo. Então, com medo, ele desce a Peniel, ao vale de Jaboque, e ali ele guerreia com o anjo, ele luta, ele batalha com o anjo, querendo uma bênção. E o anjo, a bênção que o anjo dá para ele é a bênção da transformação. Muda o nome dele de Jacó para Israel. Eu gosto de juntar Betel com Peniel para afirmar que o Jacó saiu da cadeira da crise e se assentou na cadeira do compromisso, da experiência com Deus, do ver Deus, do saber quem é Deus. Deus quer se revelar a você. Deus quer se mostrar a você. Eu não sei se vai ser através de uma experiência espiritual, tomara que seja. Eu não sei se vai se revelar a você através da palavra. Eu não sei se Ele vai se revelar a você através do Cristo. Eu não sei se Ele vai se revelar a você através do Espírito Santo, mas eu sei que urgentemente nós aqui em Lagoa da Prata, a igreja em Lagoa da Prata, está precisando sair da cadeira da crise e se assentar na cadeira do compromisso. Nós temos que sair da cadeira da mediocridade, aonde nós pensamos em nós e depois em Deus, e começar a pensar em Deus e depois em nós. Nós precisamos pensar que acima de nós não está nem a igreja, acima de nós não é nem os irmãos, acima de nós é Deus. Primeiro Deus e depois eu. Nós precisamos mais do que nunca entender que não adianta ser uma igreja grande, não adianta ser a maior igreja, não adianta estar lotado e não ter compromisso, porque no final o que vai valer é o compromisso. Não adianta emocionalismo, não adianta ações forçadas, porque no final das contas Deus vai pesar, é o compromisso que você tem com Ele. Não é o fato de você fazer parte de um hall de membros, não é o nome da igreja que você carrega, porque isso passa, não é o nome do pastor que você caminha com ele, porque eu até acho que a gente nem deveria colocar isso em questão, né? Eu sou da igreja do pastor Tiago, nós somos da igreja de Jesus. O negócio, meu irmão, é o compromisso que você tem com Ele, você e Deus, e Ele te conhece. Ah, Ele sabe. Ele sabe se você está na crise, vivendo só de fachada. Ele sabe se você é medíocre, sendo crente só na igreja, em casa não. Você é crente no meio dos irmãos, mas no meio da sua família você não é crente. Ele sabe. A nossa vida começa com um compromisso com Deus.
O nosso compromisso não pode ser aparente, não pode ser só para as pessoas verem, porque há muitos irmãos que, se você olhar para eles, você põe a mão no fogo, você fala assim: não, esse irmão é uma bênção. E a mulher, na hora que vê você fala nisso, pensa assim: gente, ele que não conhece meu marido. Ou o contrário, né? Porque as irmãs também não são santinhas, não. O que vale, meu irmão, é o compromisso que nós temos com Deus, com o Senhor. Hoje é ceia, vem para a cadeira do compromisso, e Deus vai ter comunhão contigo. Você vai ver céus abertos, você vai ver coluna de fogo, você vai ver cura, você vai ver milagre, se você estiver sentado nessa cadeira. Nós vemos a ação de Deus, o cuidado de Deus é se estivermos assentados nessa cadeira. Deus quer que nessa ceia você assuma um compromisso, não com a igreja local, um compromisso com Ele. O que essa terra tem para te oferecer é passageiro. Seja fiel ao seu Deus, seja fiel ao seu Deus, e esse Deus vai cuidar de você como Ele cuidou de Josué, o primeiro exemplo, como Ele cuidou de Abraão, o amigo de Deus, como Ele cuidou de Davi, o segundo coração de Deus. Quer viver as mesmas vitórias? Quer conhecer o mesmo Deus? Quer experimentar as mesmas experiências que esses homens da Bíblia experimentaram? Se assente na mesma cadeira que eles assentaram e assuma com o Senhor um compromisso nessa noite, em nome de Jesus. Se coloque de pé. Aleluia, glória a Deus. Obrigado. Feche seus olhos, curve a sua cabeça nesse momento. Queria que você, de olhos fechados, quem sabe nessa noite nós não temos alguém aqui que gostaria de assumir um compromisso com Deus. Talvez você está afastado dos caminhos do Senhor, talvez você está frio espiritualmente e hoje gostaria de, diante de Deus, assumir uma nova postura de comportamento para com Ele. Ou talvez nessa noite você queira receber Jesus como seu único e suficiente Salvador e retornar aos caminhos dele, à casa dele e estar diante dele. Se você deseja isso nessa noite, saia do seu lugar, venha aqui à frente, não para que você passe vergonha humana, não é isso, é para que você demonstre para Deus que hoje você quer sair da cadeira da crise e quer se assentar na cadeira do compromisso. Eu vou apenas orar por você, vou apenas pedir Deus para te abençoar nessa caminhada. Se você deseja assumir esse compromisso, sai do seu lugar, vem aqui à frente, quero orar por você. Você só não pode demorar muito, porque tem um horário, né? A igreja tem um horário, eu não vou ficar insistindo. Mas talvez você queira você queira assumir essa decisão nessa noite. Deus tem coisas novas para fazer na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Talvez você queira se levantar diante do Senhor. Talvez você queira se apresentar diante de Deus, colocar a sua vida no altar do Senhor e falar assim: Senhor, eu entendi, eu preciso sair dessa vida de crise, dessa vida de fachada, e quero viver uma vida na tua presença, em nome de Jesus. De olhos fechados, vamos orar. Deus, eu quero colocar nas suas mãos, Pai, esta vida na tua presença. O Senhor conhece esse coração, o Senhor sonda, o Senhor sabe, Deus, quais são os desafios que muitas vezes têm impedido para que esse compromisso seja assumido, e eu oro com ela neste momento, pedindo para que o teu Espírito Santo seja a fortaleza, pedindo para que o teu Espírito Santo revigore as forças da tua serva nessa noite, em nome de Jesus. Eu repreendo toda artimanha contrária das trevas, todo levante do inimigo contra a vida da tua serva, e peço, Deus, que seja o Senhor a estar recebendo esse compromisso na tua presença. O compromisso que ela está firmando agora, Senhor, não é com a igreja local, não é comigo, não é com homens, é com o Senhor. Em nome de Jesus, seja com a tua serva nessa caminhada. Nós abençoamos a vida dela, meu Deus, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor, digno é o Senhor de honra, digno é o Senhor de glória. Aleluia. Coloque a sua mão no seu coração.
Aleluia. Em qual cadeira você está sentado hoje? Em qual cadeira? Talvez está sendo medíocre, você ora quando dá, o dia que dá. Você vai na igreja, mas há muito tempo não experimenta nada, Deus não fala com você. E hoje Ele foi misericordioso, hoje Ele falou, hoje Ele despertou seu coração. Deus está te chamando nessa noite, meu irmão. Faz um propósito com Ele aí. Fala para Deus: Senhor, eu quero ser melhor, eu preciso ser melhor na Tua presença, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Levante suas mãos ao Senhor nesse momento. Muito obrigado, Deus, nós recebemos essa palavra nessa noite. Pedimos, ó Pai, nos fortalece, Senhor, nos renova a cada dia. Derrama a Tua graça sobre as nossas vidas. É o que nós pedimos ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Aplauda Ele mais uma vez, meu irmão. Aleluia. Nós vamos nesse momento participar da ceia do Senhor. Pode participar da ceia todo aquele que é batizado nas águas por imersão e que esteja em comunhão com a sua igreja local. Mesmo que você não pertença a essa igreja, se você é de outra igreja e está nos visitando, você pode participar da ceia, porque a ceia não é da Igreja Batista, a ceia é do Senhor. Amém? Se não, se você por algum motivo de pecado que ainda precisa consertar ou ainda não é batizado, se assente por um momento só para facilitar o serviço dos irmãos e tente consertar aí o seu coração para que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Amém?
fé, sem temor e giro, fui até a pátria ver Santa Lei. Porventura alguém ficou sem pegar algum elemento, pão ou vinho? Amém. Coloque em evidência o seu pão. O texto diz assim, apóstolo Paulo em 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo partido e dado graças, disse: Este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso todas as vezes que o comerdes em memória de mim. Senhor, nós queremos consagrar a Ti este pão. Ele representa o corpo do Seu Filho Jesus naquela cruz. Ele representa o véu do templo que se rasgou de alto a baixo e nos deu livre acesso à Sua presença, nos deu comunhão com o Senhor. Muito obrigado, Senhor, por poder participar deste pão nessa noite. Que ao comermos deste pão, essa nossa aliança, esse nosso compromisso, essa nossa comunhão, amém, esteja sendo fortalecida e renovada, amém, pela Tua presença. Nós dedicamos ao Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio de poder cear contigo nessa noite. Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Comamos todos deste pão. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Digno é o Senhor de honra, glória, louvor e adoração. Irmão, a ceia para nós ela é um privilégio. A ceia para nós é uma oportunidade de cumprir uma ordenança do Senhor. É para fazermos isso com o coração alegre, feliz. É para ser uma festa. É para dizermos a Ele o quanto nós o amamos. É para dar glórias ao nome do Senhor. É para dizer o quanto Ele é santo, o quanto Ele é digno. Para lembrar o quanto que nós somos miseráveis, o quanto que nós não merecemos, mas Ele nos amou. E pela Sua graça, pela Sua misericórdia, nós podemos cear com Ele nessa noite. Aleluia. Coloque em evidência nesse momento o seu cálice. Semelhantemente, após haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Senhor, nós consagramos a Ti, nós dedicamos ao Senhor este cálice. Obrigado, Deus, por esse vinho da uva. Obrigado por ele, porque ele representa o sangue do Seu Filho Jesus derramado na cruz do Calvário. O sangue da nova aliança, o sangue que nos abre a possibilidade do céu, o sangue que escreve o nosso nome no livro da vida, o sangue que perdoa as nossas iniquidades, as nossas mazelas, o sangue que nos purifica todos os dias de todos os nossos pecados, o sangue que nos aproxima da Tua presença, o sangue que nos lembra o sacrifício da cruz, a morte da cruz por amor a nós. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos por esse privilégio, em nome de Jesus. Bebamos todos deste cálice, meu irmão. Aleluia. Exalte o nome do Senhor, bendiga o nome do Senhor. Ele canta lá, baixereanda lá, canta lá. Nós rendemos graças ao Senhor porque o Senhor é bom, porque a Sua fidelidade dura para sempre, porque não há outro Deus como o nosso Deus. Só o Senhor é digno de receber toda a honra, só o Senhor é digno de receber toda a glória, só o Senhor é digno de receber toda a glória. Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus.
confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo está, e um dia voltará no céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia, somente confiarei, em nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo está, e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. O texto termina dizendo assim: porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Diga comigo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, amém. Ainda de pé como você está, nós vamos fazer nós temos um pedido de oração. Amém. Nós vamos orar pelo Bernardo, pelo filho do nosso irmão Paulinho, né, e família. O Bernardo teve uma crise aí essa semana. Vamos orar para que Deus dê vitória aos nossos irmãos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pai, nós queremos entregar nas suas mãos a vida do Bernardo nesse momento, ó Pai. O Senhor sabe, Deus, da enfermidade, para os problemas que o Bernardo tem. E a nossa oração, Deus, é para que o Senhor esteja curando o teu servo na tua presença. Fortalece, Senhor, Paulinho, a Tamires, em nome de Jesus. Que esta família, Deus, possa ser renovada, fortalecida pelo Senhor a cada dia. E que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, estar agindo sobre a vida dos irmãos. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Se assente por um momento, irmãos. Tem alguns avisos a dar aos irmãos. Serei rápido. Não vamos demorar, não. Deixa eu só encerrar aqui.